Boa noite, queridos. Mais uma vez nos encontramos aqui para meditar na Palavra de Deus e quero aproveitar nesse momento e desejar a todos vocês um feliz domingo de Páscoa. Espero que o transcorrer deste dia tenha sido uma bênção para a sua vida e tenha sido edificante para todos nós que temos estado com a nossa família, praticamente obrigados a estar com a nossa família. Eu acho que foi, me desculpe a observação, mas foi uma das poucas coisas boas que este governo fez, foi nos obrigar a estar em família. Pai, amados, nós queremos continuar meditando com você na Palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, e nós vamos estar compartilhando mais alguns princípios aqui da Palavra de Deus a respeito do perdão. Eu quero agora que você observe no versículo 26 do capítulo 18 de Mateus, nós vamos ter também uma lição importante para nós. No versículo 26 diz assim: mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Queridos, vamos orar antes de darmos continuidade a essa reflexão. Por favor, vamos nos colocar juntos em oração. Pai querido e santo, pedimos que Tu estejas falando conosco, nos ensinando a Tua palavra e trazendo para a nossa vida edificação e transformação, meu Senhor. Que Tu cumpras em nós o Teu propósito e que em todo o nosso viver o Teu santo nome, meu Senhor, seja glorificado e exaltado para sempre. Nós oramos e somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos observar então algumas lições importantes aqui. Veja bem, no versículo 26 do capítulo 18 de Mateus, há uma observação importante. Aqui diz assim: o empregado pediu ao patrão. Há uma lição importante aqui nesse texto que eu quero que você considere. Esta lição tão importante para nós é a seguinte: perdão é uma dádiva baseada na misericórdia, não é um mérito ou troca. Preste bastante atenção. Perdão é uma dádiva baseada na misericórdia. Não é um mérito, não é uma troca que nós fazemos com a outra pessoa. Às vezes, queridos, para obter o perdão, nós tentamos comprar as pessoas. Quando nós temos algum tipo de sentimento de culpa, algum tipo de razão para considerar que nós devemos perdão a alguém ou pedir perdão a alguém, a nossa tendência é querer comprar o perdão das pessoas. A nossa tendência é querer obter o perdão das pessoas, não fazendo aquilo que devemos fazer, que é o pedido de perdão, mas assumindo uma postura de tentar comprar o perdão. Então nós procuramos ser bonzinhos ou aparentar bonzinhos para merecermos um perdão que, na verdade, conforme a palavra de Deus, o perdão é obtido gratuitamente. Basta pedir o perdão e ele nos será concedido. Você não precisa fingir algum tipo de mérito, fingir algum tipo de piedade ou espiritualidade para você obter o perdão. E você também não precisa comprar o perdão através de boas ações. Você só tem que pedir o perdão e ele há de lhe ser concedido. Pronto, é simples assim. Nada de querer comprar perdão, obter perdão por mérito, porque o perdão é baseado na misericórdia. Quando nós perdoamos alguém, nós perdoamos porque somos misericordiosos. Da mesma forma, o nosso Pai, quando Ele nos perdoa, o Pai Celeste, Ele nos perdoa
porque Ele é misericordioso. Não é porque nós merecemos perdão. Então é importante considerarmos isso se nós queremos nos parecer com o nosso Pai eterno. Nós devemos perdoar as pessoas porque temos um coração misericordioso e não porque estas pessoas merecem perdão ou fizeram por onde merecer perdão. O perdão não é baseado em mérito. O perdão precisa ser baseado na misericórdia. Meus amados, eu quero que você grave uma lição importante a respeito do perdão. Quando nós perdoamos, isso demonstra a bondade que há no nosso coração. Quase sempre nós queremos perdoar baseado na bondade de quem pede perdão. Ou seja, o nosso raciocínio é mais ou menos assim: esta pessoa se arrependeu, esta pessoa me procurou, esta pessoa pediu perdão, esta pessoa fez por onde mereceu o perdão e por isso eu vou perdoá-la. Não, meus amados, um coração bom não se baseia no mérito das pessoas para que nós possamos perdoar. Se o seu coração é bom, se o seu coração é transformado por Deus, se o seu coração foi convertido, alcançado pelo Espírito de Deus, você perdoará, independentemente se a pessoa que lhe feriu merece ou não perdão, se a pessoa que lhe feriu pediu ou não perdão, você há de perdoar porque Deus transformou seu coração, independente do coração da pessoa que lhe machucou, se ela merece ou não perdão, se ela continua com um coração maldoso ou não, porque o seu coração foi alcançado e transformado por Jesus. Esta é a razão para você perdoar aqueles que o ferem. Queridos, então, nós queremos ver ainda nesse versículo que há uma outra lição importante. Observe bem, o empregado, ele diz assim, ele se ajoelha diante do padrão e ele pede: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Não, meus amados, é isso que eu estou dizendo. O empregado pediu, mas ele, ao mesmo tempo que ele pede, ele se coloca numa posição de devedor. Ele diz assim: me conceda perdão, mas eu vou ficar lhe devendo essa. Não, meu amado, se você pediu perdão a Deus, se você pediu perdão à pessoa que lhe feriu, ou se essa pessoa que lhe feriu pediu perdão a você, não há mais dívida, como falamos anteriormente. Não é para haver culpa, não é para haver esta atitude de dizermos: eu vou fazer ainda algo para lhe pagar. Não, perdão é perdão, perdão é definitivo, perdão é zerar a conta, perdão não é adiar a dívida, perdão não é quando nós deixamos a cobrança da dívida para mais tarde. Não, o perdão é incondicional. Uma vez que perdoamos, está perdoado, assunto encerrado. Agora, há uma coisa importante a refletirmos nesse ponto. Eu mesmo já vivi situações, por exemplo, de pessoas que me pediram perdão e depois nós findamos tendo novamente um outro conflito. E a argumentação da pessoa que me pediu perdão foi a seguinte: opa, espere aí, você está trazendo o passado de volta? Você está lançando no meu rosto uma coisa que eu fiz no passado? Será possível que você não consegue esquecer? Você não está me perdoando de fato. E eu tive que argumentar com aquela pessoa: espere aí,
Eu esqueci o passado. O problema é que o passado não passou. Você continua cometendo os mesmos erros. Então, meu amado, você não pode se justificar e abusar do perdão dos outros e pensar que, pelo fato da pessoa ter lhe perdoado, você pode continuar cometendo os mesmos pecados. Não! Se você perdoou uma pessoa e ela volta e comete aquele pecado mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 7 vezes, como disse Jesus, ou 77 vezes, não importa. Será necessário que você chegue para aquela pessoa e você então faça uma confrontação. Você precisa chegar para aquele irmão que continuamente fere você ou fere as pessoas ao seu redor, e então você parte para uma confrontação, que é uma postura também bíblica. Jesus nos manda fazer isso. Então você chega para o irmão e diz: ok, irmão, eu lhe perdoei. Eu deixei para trás o seu pecado. Eu esqueci o que você fez comigo. Mas o problema é que você continua fazendo a mesma coisa. Afinal de contas, você se arrependeu ou não? Você de fato confessou o seu pecado, assumiu o seu pecado, reconheceu o seu pecado ou não? E se você assim o fez, por que você continua fazendo a mesma coisa? Meus queridos, o fato de que nós precisamos perdoar continuamente não é para ser motivo ou pretexto para que a pessoa que peca contra nós, ela prossiga pecando continuamente. A Bíblia, a palavra de Deus, não respalda esse tipo de postura. Observe bem que há uma mulher que é pega em adultério na palavra de Deus, e ela é trazida por alguns homens, e eles perguntam a Jesus qual a postura que eles devem adotar. Depois de Jesus ter colocado aqueles homens numa situação complexa, em que o próprio Jesus mostra que também eles têm pecado, e por isso eles não estavam aptos para condenar aquela mulher, ele então levanta os olhos, olha para aquela mulher e ele diz: mulher, ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Então Jesus responde a ela: eu também não te condeno. Mas observe a frase importantíssima que Jesus declara posteriormente. Jesus diz: eu não te condeno. Ou seja, Jesus diz: eu te perdoo. Tu estás agora livre deste pecado. Mas Jesus acrescenta a seguinte frase: vai e não peque mais. Portanto, meus amados, o perdão não pode ser utilizado como pretexto para prosseguirmos em pecado, para permanecermos em pecado, para continuarmos em pecado. Precisamos ter uma postura a respeito dos nossos pecados, assim como os irmãos feridos precisam ter uma postura a respeito do seu perdão para com aqueles que pecam. Eu tenho a obrigação de perdoar, todos nós temos a obrigação de perdoar, mas também todos nós temos a obrigação diante de Deus e de sua palavra de parar de pecar, de parar de continuar ou de deixar de prosseguir nessa atitude de machucar e machucar e machucar os outros. Quem pede perdão tem a obrigação de parar de ferir. E quem perdoa tem a obrigação de esquecer o pecado
de deixar no passado o pecado que foi praticado, exercido no passado. Mas se a pessoa que foi perdoada a respeito de um pecado que aconteceu no passado, ela continua praticando pecados no presente, ela precisa ser confrontada. Amém, queridos? A palavra de Deus estabelece um equilíbrio de ambas as partes ou para ambas as partes. A outra coisa importante, observe bem, que há pessoas que são perdoadas, mas mantêm uma consciência ainda de culpa. Há pessoas que são perdoadas, mas elas não aceitam o perdão, elas não recebem o perdão. Deus lhes deu o perdão, a pessoa que a feriu lhe concedeu o perdão, mas ela continua se sentindo em falta. Observe bem que o patrão deste homem, ele diz: ok, eu perdoo sua dívida. Mas observa bem que aquele homem que foi perdoado, ele diz: eu pagarei tudo. Não, meu amado. Se Deus perdoou, você não tem mais nada que pagar no que diz respeito àquilo que Deus já perdoou, a não ser que você volte a cometer pecados. Sabe, meus amados, eu observo que há pessoas, e para ser honesto, não só pessoas, mas nós, de um modo geral, até eu cometo esse erro, nós às vezes cometemos um pecado e nós chegamos para Deus tão arrependidos, tão culpados, tão condenados, e nós dizemos ao Senhor: Senhor, me perdoe. E a Bíblia diz que Deus perdoa. Mas a gente continua: mas Senhor, me perdoe. E a gente pede 1000 vezes perdão pelo mesmo pecado e ainda assim se considera culpado, porque a gente não se sente perdoado. Eu quero que você entenda uma coisa: o perdão de Deus não se baseia naquilo que você, eu ou qualquer pessoa sinta. O perdão de Deus se baseia naquilo que Ele mesmo declara. Que se alguém lhe pedir perdão, Ele perdoa, Ele zera a conta. Se Deus nos manda zerar a conta, muito mais Ele o faria. Porque Deus é um Pai muito melhor do que nós. Se Ele manda a gente zerar a conta, significa que Ele também, Ele zera a conta. Por isso que na palavra do Senhor Ele diz que Ele lança fora no mar do esquecimento, ou nas profundezas do mar, os nossos pecados. Em Isaías, Ele chama o seu povo e diz assim: olha, venham e apresentem suas razões, ainda que os pecados de vocês sejam mais vermelhos que o vermelho mais intenso, eu os farei brancos como a neve. Portanto, Deus zera a conta. Deus nos deixa brancos como a neve. Ele não fica tornando ou voltando a cobrar aquele pecado que Ele já perdoou. Então, meus amados, essa afirmação do homem, a afirmação deste funcionário, quando ele diz: olha, perdoa o meu pecado, eu te pagarei tudo, não é bíblica. Se ele já confessou e pediu perdão, e Deus, que aqui simboliza o patrão, ou é simbolizado pelo patrão, se Deus perdoou, não há mais conta a pagar. Assunto encerrado. Agora observe bem, no versículo 27, vamos falar sobre a atitude do patrão, que é muito interessante e trata de uma atitude que nós também devemos imitar. Observe que o texto diz o seguinte:
no versículo 27, a respeito do patrão. Em primeiro lugar, ele diz, no versículo 27, que o patrão teve pena dele. Perdão tem a ver com misericórdia. Começa com misericórdia. Eu me coloco no lugar daquele que errou e eu entendo que ele errou, mas ainda assim, como também eu erro, eu tenho o direito, aliás, eu tenho o dever de inocentá-lo. Perdão tem a ver com misericórdia. Diz aqui que o patrão teve pena dele. Por que o patrão teve pena dele, como eu já falei? Porque este patrão tem um coração bom. Quando você não perdoa as pessoas, isso mostra não tanto a maldade de quem lhe feriu, mas mostra a maldade do seu coração que não perdoa, que é inflexível, que é duro, que não é misericordioso. Em segundo lugar, no versículo 27, falando sobre a atitude do patrão, diz assim: ele teve pena dele, mostrou misericórdia, ele perdoou a dívida, ele zerou a dívida, e em terceiro lugar, diz assim, ele deixou que ele fosse embora. Meus amados, quando nós perdoamos as pessoas, nós precisamos zerar no nosso coração a conta e liberar esta pessoa. Ou seja, deixe que ela siga a vida dela, livre e em paz. Algumas pessoas, quando elas são procuradas e alguém apresenta a elas um pedido de perdão, há pessoas que são tão más que elas dizem assim: eu morro, mas não perdoo. E elas pensam que ao agir assim, elas estão prejudicando aquele que lhe pede perdão. Quando você deixa de perdoar, você está prejudicando a si mesmo. Você está se autodestruindo. Certa vez, eu estava no seminário, ainda era estudante, estava me formando no seminário, e eu conheci uma moça que ela se entupia de medicamentos porque ela tinha um problema sério no sangue. Ela adquiriu uma doença no sangue e que não tinha cura. E ela se entupia de medicamento para aliviar os sintomas daquela enfermidade. Certa vez eu estava na fila da refeição, no refeitório, e eu estava atrás daquela moça. E Deus falou comigo e mandou que eu desse um recado a ela. E o recado que o Senhor mandou que eu desse a ela foi o seguinte: diga a ela que perdoe o seu ex-noivo, porque eu, o Senhor, quero curá-la. Eu não sabia de nada a respeito da vida daquela jovem. Eu nunca tinha conversado com ela sobre qualquer assunto referente ao seu passado ou ao seu relacionamento com outras pessoas. Depois de eu ter transmitido essa palavra a ela, eu a procurei e falei com ela, conversei com ela e perguntei qual a razão de Deus ter dado a ela aquela palavra. E ela então me explicou que ela tinha sido noiva de um rapaz e quando estava já tudo pronto para casarem, com enxoval, já um lugar próprio para eles morarem, tudo acertado, data marcada para o casamento, de última hora aquele rapaz a procurou e disse: eu não quero mais casar com você, eu estou desistindo do nosso casamento, porque eu estou gostando de uma outra pessoa. Você imagine o quão terrível foi para aquela jovem ouvir uma declaração assim. Como seria terrível para qualquer pessoa, homem ou mulher,
ouvir uma declaração assim. Aquela jovem então guardou no seu coração um profundo ressentimento para com aquele seu ex-noivo. Ela foi para um seminário para se formar, para ser pastora, estava se preparando para ser pastora, mas aquela falta de perdão ainda habitava o seu coração. E finalmente, depois daquela palavra, ela entendeu que tinha que perdoar, zerar aquela conta, aquela dívida. E ela decidiu fazê-lo. Eu então orei por aquela jovem, ela declarou o perdão para com o seu ex-noivo. E alguns dias depois, ela foi ao médico. Quando ela chegou no médico, o médico a consultou, pediu alguns exames e o médico, surpreso, disse para ela: o que aconteceu? Você está curada. Ele, admirado, disse: você não precisa mais continuar tomando a medicação. Você pode parar a medicação. E realmente, aquela jovem nunca mais precisou tomar remédios. Meus amados, eu quero que você entenda esse fato que é importante. Quando você deixa de liberar as pessoas no seu coração e guarda rancor, ressentimento ou falta de perdão, você está condenando a si mesmo. E no aconselhamento, na minha história pastoral, eu tenho observado que pessoas que guardam ressentimento, que não zeram dívidas para com os outros, elas desenvolvem inúmeras enfermidades, tanto na alma como no corpo. Elas desenvolvem depressão, ansiedade, elas desenvolvem artroses, artrite, cânceres, vários tipos de câncer elas desenvolvem. Portanto, meus amados, eu quero dizer para você que quando você declara o perdão para com uma pessoa, você está fazendo um bem a si mesmo, a si mesma. Por isso, Jesus nos manda perdoar, para que nós possamos ser felizes e realizados na nossa caminhada de vida. Então, queridos, observe bem, no versículo 27, que o patrão teve pena daquele homem, agiu com misericórdia, perdoou a dívida, ele zerou a conta e ele deixou que aquele homem fosse embora. Ou seja, ele liberou aquela pessoa no seu próprio coração. Então, queridos, é importante entendermos isso. Eu quero agora que você observe no versículo 28, que há também uma lição importante para nós. No versículo 28 diz assim: o empregado saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. E aqui há uma lição para nós. Diz o texto que ele encontrou um dos seus companheiros de trabalho. Ele saiu e encontrou um companheiro de trabalho. E eu tenho observado uma coisa que acontece com as pessoas que não perdoam. Elas desenvolvem para com os outros, para com aqueles que falham com ela, um senso de perseguição. Olhe bem, pessoas que não têm um espírito de perdão passam a ter para com os outros, para com o seu próximo, um espírito de perseguição. Você já conviveu com pessoas que estão sempre procurando algum motivo para acusar alguém? Que estão sempre procurando algum motivo para ver defeitos ou apontar defeitos em alguém?
meus queridos, nós precisamos entender que quando recebemos perdão, nós devemos realmente zerar a conta e precisamos partir livres para uma nova caminhada de vida e não sair procurando quem são os nossos devedores. Uma vez que nós recebemos perdão, os nossos devedores precisam ser esquecidos. Nós não podemos sair procurando, catando, caçando todos aqueles que nos devem, cobrando contas, como se a gente devesse juntar todos os débitos que as pessoas têm para conosco, porque achamos que juntando todos esses débitos, vamos pagar a nossa conta. Porém, a Bíblia deixa bem claro que quando pedimos perdão, não temos mais conta. Se não me falha a memória, em Colossenses fala que quando Jesus foi encravado na cruz, ele então rasgou todo o escrito de dívida que era contra nós. Portanto, numa linguagem bem popular, numa linguagem bem nordestina, para quem já comprou fiado numa mercearia, seria mais ou menos dizer o seguinte: Jesus, quando foi crucificado, ele pegou a sua caderneta e rasgou. Você não deve mais nada a Deus. Você não deve mais nada ao diabo. E se você não deve mais nada, você não pode sair cobrando de todo mundo como se você tivesse que juntar dinheiro para pagar uma dívida que já lhe foi perdoada. Você não precisa viver uma vida em que você vive atrás de juntar dinheiro para pagar uma dívida que você não tem mais, porque Deus já lhe perdoou. Você precisa apenas receber, se apropriar, aceitar o perdão de Deus e viver em paz e livre com Deus e com o seu próximo. É isso que você precisa fazer. No versículo 28 ainda diz que este homem, este empregado, vou usar a linguagem de ontem, só rever, eu chamei aqui o patrão de o dono da empresa, chamei este primeiro homem que lhe devia de gerente e chamei o segundo homem que também tinha uma dívida menor de 100 moedas de empregado. Então eu quero que você entenda uma coisa: o gerente sai atrás do funcionário depois de ter uma dívida perdoada pelo seu patrão de milhões de moedas de prata. O gerente sai atrás do seu funcionário e vai cobrar uma dívida de apenas 100 moedas de prata para quem teve um perdão de milhões de moedas de prata. E eu quero compartilhar com você uma lição importante que se encontra nesse texto. Preste atenção. Eu vou mencionar um outro texto ou princípio que Jesus cita na sua palavra. Observe bem. A lição para nós é a seguinte: quem tem uma trave no olho, vê facilmente o cisco no olho dos outros. Isso é estranho, não é? Não parece estranho? Jesus disse que pessoas que agem assim são hipócritas. E ele disse assim: porque você vê a trave, aliás, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não percebe a trave que há no seu.
Em outras palavras, queridos, alguém que deve 100 mil ou 100 milhões, eu vou só aqui observar como diz o texto, aliás, milhões de moedas de prata, não era para estar enxergando 100 moedas de prata. A atitude deveria ser a seguinte: olha, meu patrão me perdoou uma dívida de milhões de moedas de prata. E essa dívida que o meu empregado tem para comigo é de apenas 100. Então, se eu já tive o lucro de ter recebido o perdão por uma dívida de 100, de milhões, aliás, de moedas de prata, então, essa dívidazinha do meu empregado de 100 moedas de prata não vale nada. Deixa para lá. Você imagina alguém chegar numa loja de carro e comprar uma Ferrari por 500 mil, 600 mil e fazer aquela briga com o vendedor porque você pagou em dinheiro, notas de 100, mas o caixa não tem R$1 para lhe dar de troco. É o absurdo dos absurdos. É o cúmulo da incoerência. Você deu 600 mil numa Ferrari, mas está fazendo questão porque não há um troco de R$1 para você. Pessoas impressionantes como há pessoas que têm uma trave tão grande no seu próprio olho, mas conseguem ainda assim enxergar uma poeirinha no olho dos outros. Meus queridos, há tanta incoerência no nosso comportamento, no que diz respeito a perdão e a dívidas de um modo geral. No versículo 28 ainda diz que aquele gerente pegou o seu funcionário pelo pescoço e o sacudiu, dizendo: pague-me a dívida. E há uma outra lição que eu quero compartilhar com você nesse texto, que é a seguinte: pessoas que não têm espírito de perdão se tornam impiedosas. Pessoas que não têm espírito de perdão se tornam pessoas que não conseguem jamais ter qualquer atitude de empatia ou simpatia para com aqueles que erram para com elas. Meus queridos, nós precisamos entender que a nossa atitude diante de um perdão tão grande e tão maravilhoso de Deus para conosco, nós temos que aprender a perdoar as pessoas ao nosso redor e esquecer os males que elas fizeram para conosco. Em nome de Jesus, faça assim. Há um outro princípio que eu quero compartilhar com você. No versículo 30 diz assim, que aquele empregado disse para o gerente, olha, praticamente a mesma frase que o gerente disse para o diretor da empresa, seu chefe. Aquele funcionário disse para o gerente que havia sido perdoado pelo diretor, seu chefe. Ele disse assim, no final do versículo 29, ele disse: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas observa bem, diferentemente do diretor da empresa, que disse para o seu gerente: deixe para lá a sua dívida, está perdoado. O gerente diz para o seu empregado o seguinte: depois de tê-lo pegado pelo pescoço e exigido que ele pagasse a dívida, no versículo 30 ele diz assim: após o pedido de paciência e de misericórdia do seu funcionário,
A Bíblia diz que ele, o gerente, não concordou, não aceitou o pedido de perdão, não aceitou a liberação da dívida. Aliás, se você observar, esse empregado não pede ao gerente o perdão da dívida. Ele pede apenas que o gerente tenha paciência e aguarde um pouco mais, até que ele possa pagar a dívida. Meus queridos, pessoas que não têm um espírito de perdão, elas não conseguem ser misericordiosas com ninguém. E a outra coisa é que as pessoas que não têm um espírito de perdão, elas querem perdão, se alegram com o perdão, desfrutam do perdão que recebem, mas elas não conseguem conceder perdão. Elas não conseguem liberar perdão. Elas não conseguem dar perdão. São pessoas capazes de receber o maior dos perdões, mas ela não consegue conceder o menor dos perdões. Nós não podemos ser pessoas más assim. Nós precisamos aprender a perdoar. Se Deus nos perdoou dívidas tão grandes, nós não podemos continuar retendo dívidas pequenas, por maiores que estejam, digamos assim, que as pessoas têm para conosco. Nós precisamos perdoar. E para concluir esta meditação de hoje, eu quero que você agora olhe para o versículo 34. No versículo 34 diz assim: o patrão ficou com muita raiva. Observe bem. O patrão ficou com muita raiva daquele gerente, porque ele ouviu os demais empregados se queixando de que o gerente não havia perdoado o seu funcionário. E a Bíblia diz que o diretor da empresa ficou com muita raiva daquele gerente, porque o patrão, o diretor da empresa, foi misericordioso com ele, mas ele não foi misericordioso com o seu funcionário. Queridos, há uma lição muito importante nesse texto e muito séria para nós. Eu quero que você preste atenção e ouça bem. Quando nós colocamos aqueles que pecaram contra nós numa situação de prisão ou cadeia por falta de perdoá-los, nós estamos despertando a ira de Deus contra nós. Você entendeu isso? Você entendeu a seriedade desta postura? Quando você deixa de perdoar o seu irmão, você está motivando Deus a se irar com você. Quando você deixa de perdoar o seu irmão, você desperta, você provoca a ira de Deus para com você. Isto é tão sério. Porque quando alguém está irado conosco, nós podemos pedir e apelar para o perdão de Deus e o socorro e a ajuda de Deus. Mas se o próprio Deus está irado com você, quem irá lhe socorrer? Quem irá lhe proteger dos seus inimigos? E quem irá lhe proteger de Deus, se Ele é o Todo-Poderoso? Amado,
desperte a ira de Deus contra você. Se você tem algo a perdoar, perdoe. E perdoe definitivamente. E para concluir, eu tinha falado que seria o último ponto, mas eu vou, como há tempo, eu vou lhe dar ainda mais um ponto. E este será de fato o último ponto. No versículo 35 diz assim: e Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Queridos, há uma outra versão que diz assim: se cada um não perdoar do íntimo o seu irmão. E eu quero que você entenda uma coisa: o perdão tem que acontecer no coração. Vem do coração, do mais profundo do nosso ser. O perdão não pode ser apenas uma coisa da boca para fora. Ela tem que ser do coração para dentro. Você tem que perdoar do seu íntimo. Agora deixa eu só fazer uma observação. Perdoar do íntimo não significa perdoar das emoções. Tem pessoas que confundem e elas pensam que, pelo fato de ainda haver, para com aquele que a feriu, algum tipo de sentimento ou emoção ruim, isso significa que ela não perdoou de coração. Isso não é verdade. Mesmo que você perdoe de coração, pode ser que a emoção ainda leve algum tempo para desaparecer totalmente. O sentimento de perdão não vem imediatamente. O perdão é imediato, mas o sentimento de perdão pode ser algo progressivo no seu coração, progressivo na sua caminhada. Você perdoa de imediato, zera de imediato, mas as emoções ruins que ficaram daquela ferida, daquela mágoa, não desaparecem de imediato. Como eu já expliquei, se você tem um corte no braço, faz um curativo, coloca uma medicação, faz um tratamento, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Perdão sincero não significa anestesia emocional. Grave esta frase, ela é importante. Perdão sincero não significa anestesia emocional. Você ainda está sentindo a ferida, é normal, ela é recente, mas o importante é que você declarou o perdão. Você disse: eu perdoo, perdoo definitivamente, eu perdoo de coração, assunto encerrado. Mas o sentimento, aquele sentimento ruim que ficou da ferida, que alguém lhe provocou, ele pode não desaparecer de imediato. Mas ele precisa e deve desaparecer aos poucos. E você talvez me pergunte: pastor, e se não desaparecer com o tempo? Então procure um conselheiro, procure alguém que possa lhe ajudar, procure alguém que possa lhe orientar. E esta pessoa vai lhe dizer como proceder para com este sentimento. Não significa
que não houve perdão. Mas significa que você não está sabendo lidar com a ferida que ficou. Que Deus abençoe você. Que estas lições lhe deem alívio e paz. E que você possa continuar a sua caminhada com Deus e com o seu irmão, com o seu próximo, ainda que seja com o seu inimigo, que você possa prosseguir em paz como um vencedor e não como um derrotado, cheio de doenças e mazelas, porque o seu coração não foi de fato liberado. Perdoe e você será perdoado. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite e descanse em paz. Em nome de Jesus.